Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Geo número 70. Hoje é sexta-feira, dia 13 de março de 2020. Como eu tenho feito nas últimas semanas, tenho começado pelo coronavírus, a questão do coronavírus. Hoje, sem sombra de dúvida, a questão que está mais impactando o mundo, né? E atualmente diretamente responsável também por essa crise econômica. Resultado da Bolsa de Valores essa semana foi realmente espantoso. Ontem, Bolsa de Nova York caindo 10%, do Brasil caindo 15%. E a semana foi muito ruim para os mercados, mas eu não estou muito preocupado com Bolsa de Valores. A minha preocupação é com a questão da economia global e da economia do dia a dia, das pessoas que têm que trabalhar e esse tipo de coisa. Então, por isso que uma coisa que me chama muita atenção essa semana reforça um pouco aquilo que eu falei na semana passada, do peso da mídia, das redes sociais, ou seja, como que o mundo tão integrado como está, as informações em tempo real passando de quem contaminou, quem acha que contaminou e as celebridades que estão contaminadas. Eu realmente não me recordo de ter visto nada parecido na minha vida, nada parecido como isso. Então, o fato do mundo estar muito conectado, muito globalizado, em termos de informação e comunicação, faz com que o assunto vire assim uma certa histeria. E o que me preocupa é que isso vai afetar a economia real, a economia do dia a dia, né? As pessoas ficarem muito assustadas, correrem para os supermercados, querem estocar comida e achar que vai ser o fim do mundo. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Nesse momento, nós temos que ter muita calma, muita tranquilidade, né? Os dados que nós temos disponíveis são importantes. Vamos olhar o caso da China. A China teve a sua primeira morte no dia 11 de janeiro. Os primeiros casos detectados de coronavírus ocorreram na China em dezembro, né? Nós já estamos em março e o governo chinês já está mostrando que os números já caíram bastante e já estão regredindo bastante. Há uma expectativa aí, inclusive, de retomada da economia chinesa, final de abril, maio. E é uma coisa que eu comentei no podcast da semana passada, no Conexão 69, que essa retomada da economia chinesa, ela deve ser acompanhada com bastante atenção, vai ser bastante interessante, com as fábricas, as indústrias trabalhando 24/7, férias de verão canceladas na China, para poder retomar esses meses, 3 meses aí, perdidos, digamos assim, para a economia chinesa. Então, esse é um ponto importante. Em termos de números, nós estamos na China, passou um pouco de 80 mil casos, com quase 3.200 mortes, né? Mas o que causou muita preocupação essa semana, que os casos na Itália subiram bastante, né? Os últimos números que eu tenho, mais de 15 mil casos na Itália, hoje deve chegar a 16 mil e mais de 1.000 mortos, né? Então, vocês viram que a China, que tem uma população aí de 1,4, 1,5 bilhão de pessoas, 3 mil mortos, e a Itália, com 60 milhões de pessoas, 1.000 mortos. Então, obviamente, eu diria que, sem sombra de dúvidas, que hoje a crise na Itália é a maior crise do coronavírus no mundo, né? Em termos de casos e mortes, seguida aí pelo Irã. O Irã está com 10 mil casos e 429 mortos, também bastante preocupante, principalmente porque acho que esses números eles não estão muito precisos. Muitos especialistas têm falado sobre isso, que o Irã deve apresentar um número real bem maior do que esse. E seguido da Coreia do Sul, por enquanto, com 8 mil casos e 66 mortes apenas. E aí é um caso que eu considero assim de sucesso, né? A Coreia do Sul conseguiu segurar bastante o aumento dos casos e também o número de mortos bem controlado, mas a Coreia do Sul, por enquanto, ainda está no 4º lugar. E quem está vindo aí Espanha, Alemanha e Estados Unidos, né? São os países que estão vindo aí em termos de número de casos e número de mortos, que obviamente preocupa muito. Como os Estados Unidos é a maior economia do mundo, né? A mídia ocidental muito centrada nos Estados Unidos, etc. Nesses últimos 2, 3 dias, o assunto tomou conta da mídia, várias competições esportivas interrompidas nos Estados Unidos, né? Postergadas, paralisadas, escolas parando nos Estados Unidos.
Então, esse assunto que já estava muito grande na mídia, aumentou, e nas redes sociais, mídia de uma maneira geral, aumentou muito. E eu acho que nesse momento nós temos que ter calma, seguir as orientações do governo, seguir as orientações dos especialistas, dos médicos. Vamos ouvir os médicos, né? E ouvir mais os médicos e menos os políticos. Eu acho que esse é um ponto importante, porque infelizmente nós estamos vendo pitadas aí de políticos em vários lugares, né? Não é apenas aqui no Brasil, não, nos Estados Unidos, muito. A gente vê que pela cobertura da mídia americana, a gente percebe que o tom é diferente dependendo do canal, né, que você assiste, que você está olhando, né, e se for republicano, se for mais para democratas, infelizmente você vê que há uma certa parcialidade na análise por parte da mídia americana, tentando obviamente prejudicar o lado democrata, tentando prejudicar o Trump, e o lado republicano tentando dizer que o Trump está fazendo as coisas certas. Eu acho que o Trump na quarta-feira ele errou quando ele decidiu banir os voos, interromper os voos da Europa para os Estados Unidos, sem conversar com os europeus, sem ver se essa é a melhor medida, até porque ele não baniu os voos do Reino Unido para os Estados Unidos, e todos os países da Europa têm voos para o Reino Unido, ou seja, tomou uma medida que eu acho que foi assim, de impacto, sem sombra de dúvida, mas que causou mais mal do que bem, até porque o vírus já está dentro dos Estados Unidos, né? O coronavírus já está dentro dos Estados Unidos, em vários estados diferentes. Então, acho que foi uma medida muito política, muito midiática, né? Para tentar mostrar que ele está reagindo à crise, etc. E o que a gente viu foi a Bolsa ontem, quinta-feira, cair 10% nos Estados Unidos, né? Mesmo o Tesouro Americano avisando que ia injetar mais de $1 trilhão na economia, mas vimos a Bolsa Americana cair de uma maneira espantosa e obviamente, as bolsas de todo mundo também caindo. Então, eu acho que dois aspectos que eu acho muito importantes com relação a essa crise de uma maneira geral, em termos globais. Primeiro, confirma aquilo que eu tinha falado na semana passada, da força das mídias sociais, de como que o mundo globalizado faz com que esse tipo de evento e outros, né, qualquer coisa hoje, a gente sabe rapidamente em todos os lugares, etc. Então, os governos têm que estar realmente... E aí vem a segunda questão, ou seja, eu acredito demais que no mundo tão complexo como nós temos hoje, com tantas questões globais, um mundo tão integrado, não dá para ser cada um por si, Deus por todos, ou seja, não dá para a gente voltar àquele isolacionismo do início dos anos do século XX, né? A postura dos Estados Unidos, por exemplo, antes de entrar na Primeira Guerra Mundial, demorou para entrar na Primeira Guerra Mundial, demorou para entrar na Segunda Guerra Mundial, ou seja, aquela postura isolacionista dos Estados Unidos que o Trump, de uma certa forma, volta a defender com o tal do America First e coisas do tipo, não é uma postura boa. Os Estados Unidos é a maior potência do mundo, tanto militar como econômica, e nessa hora que a gente precisava os Estados Unidos coordenando, liderando os esforços mundiais para combater o coronavírus, o Trump faz o contrário, toma uma atitude como essa, sem consultar a Europa. Isso não vai ser bom, não é positivo para a imagem americana, na minha opinião, e não ajuda a resolver o problema. Então, por outro lado, nós estamos vendo a China, por exemplo, enviando médicos para a Itália, enviando médicos para o Irã, enviando médicos para o Iraque. Então, acho que a gente deve repensar essa questão. Aqui no Brasil, eu acho que o governo está conduzindo bem a situação, o Ministério da Saúde tem orientado a população de uma maneira geral de forma positiva. Acho que a mídia também está tentando fazer o mesmo, né? Eu acompanhei os telejornais de ontem à noite e a maioria deles tentando mostrar para a população as medidas que devem ser tomadas, né, em termos de limpeza, higiene pessoal. Aqueles que podem trabalhar de casa devem trabalhar de casa. As aglomerações elas devem ser evitadas nesse momento, mas é importante entender que, digamos assim, essa crise deve durar 2, 3 meses. Os casos vão aumentar no Brasil, sem sombra de dúvidas, vão acontecer as primeiras mortes. É importante a gente lembrar que nós ainda não temos mortos no Brasil por causa do coronavírus, temos mortos por muitos outros motivos, mas não temos por causa do coronavírus. Então, é importante que a população não entre nessa histeria, né? Não corra para os hospitais desnecessariamente, né? Muito importante isso, porque temos pacientes, temos doentes de outros casos, né, nos nossos hospitais. Nós sabemos muito bem as limitações do sistema de saúde brasileiro. Então, a minha preocupação com a certa histeria global em torno do coronavírus é uma corrida para os hospitais para tratar de gripes comuns, gripes normais que poderiam ser tratadas em casa. Então, é muito importante que a população
siga as orientações médicas e tente viver a vida normalmente. Não acho que seja o caso de interromper aulas ainda aqui no Brasil, né? Nossos casos ainda são muito pequenos. O Brasil precisa crescer, o Brasil precisa gerar, a economia brasileira precisa, né? E o Brasil tem todas as condições, um país que tem autossuficiente em alimentos, autossuficiente em água, em energia, população de mais de 200 milhões de habitantes, ou seja, nós conseguiremos sair dessa crise do coronavírus trabalhando, estudando, produzindo, logicamente tomando as medidas necessárias como o Ministério da Saúde tem orientado. Então acho que isso é muito importante, muita serenidade. Não acredito nas teorias da conspiração que surgiram, que tem surgido aí muito, e é interessante que eu tenha acompanhado essa questão do coronavírus desde o início, em janeiro, aqui no nosso podcast, nosso Conexão Gel, e no início, em janeiro, eram os Estados Unidos que tinha plantado o vírus lá na China para destruir a economia chinesa. Aí agora, essa semana, eu já escutei, já li mensagens aí rolando no WhatsApp de que a China está por trás disso tudo, ela fez isso de propósito, para poder agora comprar ações do mercado americano mais baratas e poder comprar alimentos mais baratos, petróleo mais barato, etc. Eu não acredito em nenhuma dessas duas teorias da conspiração, mas obviamente que o aproveitamento midiático de comunicação estratégica de alto nível, tanto de China como dos Estados Unidos, é claro, né? Em janeiro vimos depoimentos e declarações do próprio presidente Trump, do seu secretário de Estado Mike Pompeo, colocando a culpa na China. Mesmo nesse depoimento de quarta-feira do presidente Trump, se vocês forem pegar a íntegra do depoimento do speech dele, a gente vê que ele falou de China 3 vezes, né, querendo mais ou menos colocar a culpa em China, dizendo que a China foi responsável, etc. Então, o Trump bateu muito nisso. Então, essa guerra de comunicação, né, eu já tenho falado muitas vezes aqui no podcast, que a grande disputa do século XXI é a disputa hegemônica entre Estados Unidos e China. Então, esse discurso, obviamente, tem dos dois lados, mas a gente não pode também exagerar e achar que isso aí o vírus foi plantado por um ou por outro para prejudicar um e prejudicar o outro. Então, vamos aguardar. Ainda vou falar de coronavírus muitas vezes. Temos muita preocupação com alguns eventos importantes aí que tem pela frente, principalmente as Olimpíadas no Japão, em julho, agosto, né? Eu acho que até lá a situação já vai estar sob controle na região. Coreia do Sul já está bem controlada. China já está melhorando, o Japão conseguiu controlar a situação. Então eu acho que julho, até porque mês de verão, calor, o vírus não gosta muito de calor. Então eu acho que ainda tenho esperança que as Olimpíadas vão poder ocorrer normalmente no Japão, mas vamos aguardar e vamos acompanhar os próximos passos. O mais importante é a gente não entrar na histeria, não haver correria para hospitais, não haver correria para supermercados, para ficar estocando alimentos. E vamos seguir as determinações, as orientações médicas. Vamos escutar mais os médicos agora e menos os políticos. Em termos de números, apenas para ter uma ideia para vocês, a Itália é o caso que realmente mais preocupa, como eu comentei, com 15 mil casos, mais de 1.000 mortos. O Irã está com 10 mil e quase 500 mortos, né? E a situação, de uma maneira geral, acho que na Europa ainda vai piorar bastante. A Alemanha e França e Espanha, com o número de casos aí crescendo bastante. Vamos continuar acompanhando. O outro tema que trago para vocês hoje, no nosso Conexão 70, aquela crise do petróleo que estourou no final de semana entre Rússia e Arábia Saudita. Os dois já estavam se estranhando nas reuniões da OPEP+, são os países exportadores de petróleo, mais a Rússia, né? Isso aconteceu já em dezembro, na reunião de dezembro, aconteceu na semana passada. Eles não chegaram a um acordo. A Arábia Saudita queria diminuir a produção de petróleo dos países produtores para poder forçar um aumento do preço do barril. A Rússia não queria, para não perder mercado de comprador de petróleo da Rússia, principalmente perder mercado para os Estados Unidos. Esse é um ponto importante que a gente tem que lembrar. Os Estados Unidos hoje já é o maior produtor de petróleo do mundo. Então a Rússia ficou preocupada em perder mercado para os Estados Unidos. E aí a Arábia Saudita decidiu unilateralmente no sábado aumentar a sua produção e forçando aí uma baixa dos preços muito grande do barril de petróleo. O preço despencou para a faixa de 30 e poucos dólares já no domingo, para segunda-feira. E juntando com esse pico muito grande de aumento dos casos na Itália, principalmente, isso causou aí uma catástrofe na Bolsa de Valores e na segunda-feira. Então, são os dois fatores, né? Tanto o crescimento do coronavírus na Europa e nos Estados Unidos, como essa questão do barril de petróleo, também deu um tumulto no mercado de uma maneira geral. Mas essa é uma briga entre a Arábia Saudita e Rússia, que eu acho que em pouco tempo vai acabar, porque os dois países precisam muito do petróleo. A Arábia Saudita, mais de 50% da economia da Arábia Saudita é baseada no petróleo, a Rússia, 30%.
os dois precisam dos recursos, né, que eles têm quando vendem petróleo, então o preço muito baixo não é bom. Só que estamos com essa situação aí do coronavírus, economia global meio que paralisada, mas não podemos esquecer de que a China vai, como eu comentei com vocês, vai retomar o crescimento a partir de abril, maio, e ela vai precisar de petróleo. China é o maior importador de petróleo do mundo, né? Então eu acredito que a partir de maio a situação do preço do petróleo deve voltar à estabilidade, porque Rússia e Arábia Saudita não podem ficar nessa situação durante muito tempo. E em paralelo a essa crise aí do preço do barril do petróleo, o príncipe Salman, o príncipe herdeiro lá da Arábia Saudita, prendeu o seu tio, prendeu o primo, e especulações de um possível golpe de Estado dentro da Arábia Saudita contra o Salman, que é o príncipe herdeiro do seu pai, do rei, e isso na Arábia Saudita. E, ao mesmo tempo, na Rússia, as negociações sobre as mudanças na Constituição russa, e na terça-feira o presidente Putin foi no parlamento e o resultado foi que está praticamente certo que o presidente Putin vai poder se candidatar novamente às eleições em 2024 e aí pode ter mais 2 mandatos e ficar no poder até 2036, e essa é a democracia que nós temos na Rússia. Muito ruim para o sistema democrático, de uma maneira geral, mas os russos é que decidem a vida deles. Mas eu acho um tópico interessante que aconteceu nessa semana, muito turbulento nos mercados, mas esse detalhe do Putin permanecer no poder é um detalhe importante que eu tinha que passar para vocês. Nos Estamos de Olho, última parte do nosso podcast, apenas chamar a atenção que a situação na fronteira entre Turquia, Síria, Turquia, Grécia ainda está muito instável, muito preocupante. Vocês lembram que eu comentei na semana passada a questão lá da província de Idlib, né, que é a província ao norte da Síria, lembrando que a Síria tem o apoio da Rússia, né, então esse é um ponto importante, mas foi feito um cessar-fogo, foi acordado entre o Erdogan da Turquia e o presidente Putin um cessar-fogo, mas a situação ali é muito tensa porque, obviamente, há um medo de uma grande leva de imigrantes passarem para dentro da Grécia e entrarem pela Europa novamente. Vamos lembrar que em 2015 tivemos uma leva de milhões de imigrantes entrando na Europa. Vocês lembram disso? Isso forçou em 2016 que a União Europeia negociasse com a Turquia a construção de campos de refugiados dentro da Turquia. Eu já comentei aqui no podcast, a Turquia tem 3,5 milhões de refugiados em campos de refugiados dentro da Turquia, pagos pela União Europeia. A União Europeia paga para a Turquia segurar esses imigrantes dentro de território turco, nesses campos de refugiados. São 3,5 milhões de refugiados em campos turcos. Então a situação ali é bastante tensa, a gente não sabe como vai evoluir exatamente, porque a província de Idlib é uma província da Síria, a Síria quer retomar essa província, mas os turcos apoiam os militantes ali, as milícias sunitas que ficam nessa província de Idlib, e vamos ver ainda como é que essa situação avança. Aqui na América do Sul, apenas chamar a atenção também de vocês que a situação do Chile essa semana continua ruim, muitos protestos no Chile retomados, não com a mesma violência do ano passado, mas muitos protestos e muitos também da oposição falando em impeachment do presidente Piñera. Então aqui na América do Sul, estou de olho aqui no Chile. Obviamente que Venezuela, com essa situação do coronavírus, também a gente preocupa bastante, porque a Venezuela é um país que está numa situação econômica aí super ruim, a camada de população pobre é enorme, então obviamente nos preocupamos muito com a Venezuela e não temos informações de coronavírus na Venezuela até agora, que é um absurdo, e preocupa logicamente bastante a Venezuela poder ser aí um lugar aí com foco aumentando do caso do coronavírus lá e causar mortes e coisas do tipo. E a última informação, ontem os Estados Unidos reagiram a alguns ataques que a milícia xiita no Iraque fez essa semana, matando 2 militares americanos e um militar do Reino Unido dentro do Iraque, e os Estados Unidos reagiu, atacou bases dessas milícias xiitas dentro do Iraque. Vamos lembrar que essas milícias xiitas que estavam junto com o general Soleimani do Irã, quando os Estados Unidos, 3 de janeiro, atacou e matou o general Soleimani, né? Então, o general Soleimani apoiava essas milícias xiitas dentro do território do Iraque, né? E essas milícias continuam fustigando os militares americanos dentro do Iraque. Essa semana mataram 2, mataram também um militar do Reino Unido. Os Estados Unidos ontem fez ataques específicos em algumas posições dessa milícia. Não acho que isso vai evoluir muito não, porque a situação do Irã está muito tensa com essa questão do coronavírus. O Irã não deve se movimentar em relação a esse assunto. Eu acho que vai ficar por isso mesmo, mas eu achava que era um ponto importante para trazer para vocês, porque alguns analistas internacionais acham que isso pode ser um estopim de uma coisa maior, etc, mas eu acho que não. Vamos acompanhar.
Então esse foi o nosso Conexão 70, agradecer aí a audiência de todos, desejar a todos um bom final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Obrigado.